A CPI do MST deve ser impactada novamente pela articulação do governo para a entrada dos partidos do Centrão na base. A gente está tratando desse assunto já há alguns dias, ou seja, então tem toda uma tentativa de colocar mais partidos, embora esses partidos não sejam muito dóceis. O nome que pode fazer parte do governo talvez esteja interessado desses partidos. Mas, enfim, a Janaína Camilo tem mais informações. Oi, Janaína, seja bem-vinda. Boa tarde a você. Muito boa tarde, Piotr. Pois é, né? A gente tem visto que o andamento da CPI do MST tem sido de acordo aí com as tratativas do governo federal com os partidos do Centrão, como o PP de Arthur Lira, né? A gente lembra que semanas atrás, integrantes da CPI que têm uma posição mais contrária ao governo foram retirados da composição do colegiado e, em troca, foram colocados aí parlamentares que têm um posicionamento mais alinhado ao Centrão. Isso em troca dos ministérios e cargos prometidos pelo governo, principalmente aos republicanos e ao PT. Mas como as nomeações não aconteceram, não foram publicadas até agora, a CPI, esses líderes, na verdade, eles se articularam novamente, só que agora no sentido contrário, né? E decidiram aí devolver esses parlamentares oposicionistas. Então, com isso e com essa mudança, o colegiado da comissão volta a ter uma oposição maior, maioria entre os parlamentares que são oposicionistas ao governo. Isso pode prejudicar principalmente o Palácio do Planalto com relação ao relatório, a votação do relatório final, que está previsto para ser apresentado pelo relator, o deputado federal Ricardo Salles, do PL, já na semana que vem. E nesse relatório de Ricardo Salles, ele prevê aí o indiciamento, por exemplo, de pessoas próximas ao governo Lula. Entre eles, o deputado Valmir Assunção, que é do PT, e ele é acusado de ser líder aí de um acampamento do MST na Bahia. Outro também que pode ser indiciado é o José Rainha, que já foi líder do MST e hoje comanda o chamado FNL, né? Que é um movimento social, outro movimento social de ocupação de terras. E hoje de manhã, inclusive, tanto o relator como o vice-presidente da CPI, o deputado federal Kim Kataguiri, eles já protocolaram novos requerimentos, entre eles pedindo a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático e telefônico de João Pedro Stedley, que hoje é o atual coordenador do MST. Mas a gente lembra, Piotr, que o presidente Lula, ele prometeu aí uma reunião pessoal, né, com os líderes do PP e do Republicanos para anunciar uma reforma ministerial. Então a gente vai acompanhar aí o andamento da CPI, né? Para saber se não vai ter uma nova intervenção, porque lá atrás foi uma rasteira na constituição da CPI, ou seja, dos membros que faziam parte originalmente. Obrigado pela gentileza, viu, Janaína?